Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês um dos valores importantes que nós precisamos encontrar nesse tempo, que é a importância da mesa. E eu quero falar para vocês que a mesa, ela é o lugar de comunhão, né? A mesa, nós nos assentamos com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, com as pessoas mais íntimas. É ao redor da mesa que a gente se reúne para fazer refeições, para conversar, para decidir coisas importantes. A mesa é tão importante que até hoje guerras são feitas, resolvidas, estratégias de guerra são feitas ao redor da mesa. Então ali se assentam para fechar acordos, para tomar decisões sobre o futuro. Muitas coisas são resolvidas à mesa. E eu quero falar para você que ao sentar à mesa, nós invocamos a presença de Deus ou não. E a importância de sabermos em que mesas nós estamos nos assentando, elas vão definir se estamos encontrando realmente valores ou se nós estamos nos perdendo em mesas que Deus já se levantou. Você já parou para pensar que talvez você esteja assentada em mesas que Deus já nem está mais ali? Quando eu li essa frase, foi muito impactante para mim. E eu comecei a analisar como é importante a comunhão que nós temos com as pessoas, como é importante você saber com quem você tem se assentado à mesa, a quem você tem dado esse lugar de honra, de comunhão, de estar perto de você intimamente. E eu quero falar algumas mesas que Deus está nos mostrando nesse tempo, para que a gente venha analisar se essas mesas realmente são as mesas que Deus quer que a gente esteja. A Bíblia fala de várias mesas e eu quero compartilhar algumas. A primeira é lá no Salmo 1:1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Podemos dizer a mesa dos escarnecedores. Então, a Bíblia nos alerta a não nos assentarmos numa mesa com um tipo de pessoa. Aqueles que são os ímpios, ou seja, os que conhecem a Deus, os que conhecem a sua palavra, mas decidiram cometer aquilo que é pecado, aquilo que é errado, aquilo que Deus abomina. Então, ali Deus diz para nós não nos assentarmos, não nos determos no caminho desses que são pecadores e também não nos assentarmos nessa mesa dos escarnecedores, daqueles que zombam, que não têm respeito, aqueles que fofocam, que não têm temor, que falam demais sem pensar nas consequências, nas coisas maliciosas, aqueles que não se preocupam com o bem daqueles que estão junto com eles. Então a Bíblia nos alerta, não sentemos na mesa dos escarnecedores. Outra mesa que a Bíblia nos fala é a mesa de honra. Nós podemos ver em 2 Reis 4:8-32, que vai falar uma história muito linda do profeta Eliseu. Quando Eliseu passava por Sunem, havia uma mulher e seu marido. A mulher, a Bíblia só fala que ela é a mulher sunamita. E aquela mulher, ela mora ao sudeste do mar da Galileia, na planície de Jezreel. E ela é uma mulher que crê em Deus, que crê no Senhor e nos seus profetas. Por quê? Porque ela via que Eliseu passava pela cidade e ela reconhecia nele que ele era um homem de Deus, que ele era um homem usado pelo Senhor. E aí ela fala para o seu marido: vamos construir na nossa casa um cômodo para o profeta, para que quando ele passar pela cidade, ele venha descansar. Então ela prepara um quarto com uma mesa, uma cama, uma cadeira, e ela coloca uma lamparina dentro daquele lugar, naquele quarto. E todas as vezes que Eliseu passa por Sunem, ele se detém ali. Ele vai até aquela casa
ele e o seu servo, né, Gease, e eles ficam ali. Então ela prepara uma mesa de honra, ela coloca na sua casa, na sua mesa, um homem de Deus, um profeta de Deus. E ela é tão abençoada que Eliseu, ele começa a observar a vida daquela família, né, aquele marido e aquela esposa. E um dia ele fala para Gease: o que será que ela não tem? Ela nos recebeu, ela fez um quarto, ela nos quer aqui na casa dela, e com certeza, quando eles estavam lá, eles deviam se assentar àquela mesa junto com a mulher e o seu marido. Ali eles deviam conversar, ele devia compartilhar as experiências dele, ele devia estar ali falando das coisas que ele via, que ele ouvia de Deus, e aquela mulher, ela se torna íntima dele. Aquela família se torna tão íntima de Eliseu, a ponto dele dizer para Gease: o que será que eles não têm? Eles têm tudo. E Gease diz assim: ela não tem filhos. Então o profeta, ele diz para ela: daqui 1 ano, quando eu voltar aqui, você será mãe. E ele dá essa bênção, ele abençoa aquele casal com algo que eles não imaginavam. Então, quando você está na mesa de honra com pessoas que servem a Deus, que profetizam, que liberam palavras de bênção, que estão ali para abençoar a sua vida, quando você coloca essas pessoas à sua mesa, você recebe até mais do que você imagina. Deus te dá muito mais do que você imagina. E aquela mulher recebe um milagre até que ela nem pensava. Amém? Então, essa mesa é uma mesa importante que a Bíblia nos alerta. Mas também eu quero falar da mesa com Jesus, né? Não somente a nossa mesa, onde nós vamos nos assentar com pessoas, né? A Bíblia nos diz: não se assentem com os escarnecedores, mas ela nos mostra que devemos nos assentar com pessoas de honra. Mas a mesa com Jesus é a principal. A mesa com Jesus, essa é a mesa que nós devemos estar sentados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Mateus 26, do 20 ao 23: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os seus 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Mas eu quero chamar a atenção para você, que quando nós decidimos sentar à mesa com Cristo, ele muda o nosso caráter. Aqui os discípulos estavam sentados à mesa com Jesus. E aquilo que acontece nessa mesa, ela revela quem eles são. Ela revela o caráter deles. Porque quando você se assenta na mesa com Jesus, algo acontece. Você para de olhar para os outros. Você para de julgar. Você para de olhar o que o outro está fazendo. O que a outra pessoa ela tem. Não, você começa, quando você assenta na mesa com Jesus, a olhar para você. Porque a Bíblia diz que, ao dizer à mesa que um dos discípulos iam traí-lo, o que eles fizeram? Senhor, sou eu. Senhor, eu que vou te trair. Ninguém disse: é fulano, é ciclano. Não, eles acusaram a si mesmos. Quando eles sentaram à mesa com Jesus, eles viam eles mesmos, eles se viram, eles viam quem eles eram. E ali eles ficaram tristes pensando: será que sou eu que vou trair o meu Senhor? Então ali na mesa com Jesus nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para quem a gente é e a gente vê aquilo que Jesus fez por nós. Na mesa com Jesus não tem lugar para olhar para os outros, para olhar para o pecado, para julgar, para olhar para aquilo que os outros estão fazendo de errado, que eu não gosto, que eu não me agrado. Aqui na mesa com Jesus não tem lugar para o escarnecedor, para o pecador. Na mesa com Jesus tem um lugar que eu me vejo
o meu pecado, a minha falha, eu me vejo quem eu sou e eu vejo quem Ele é, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que pode mudar a minha história. Então ali não há lugar para julgar, não há lugar para se autopromover, não é lugar para justificar e apontar os outros. A mesa com Cristo nos leva de volta para Deus. Então eu quero dizer para você, olhe, preste atenção aonde você tem se assentado, com que pessoas você tem se assentado, quem você tem colocado na sua mesa. Comece a prestar atenção às pessoas que têm se assentado à sua mesa. Talvez elas estejam te afastando de Deus. Talvez a mesa que você está preparando não é para o Senhor, é para o seu eu, é para se promover, é para você brilhar. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então que você aprenda hoje a deixar Jesus reinar na sua vida, a deixar Jesus preparar a mesa. Na verdade, Ele já preparou. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que haverá as bodas do Cordeiro, uma festa, uma grande festa, uma mesa posta para todos nós que seremos salvos. Então nós não podemos perder essa mesa que Jesus já tem preparada para as mesas onde Deus já se levantou. Então fica essa palavra para você meditar e esse valor tão importante na nossa vida. Cuidado com as mesas onde você está se assentando. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.